Olá e bem-vindo a este vídeo, no qual vamos analisar as diferentes opções estratégicas, militares e as implicações geopolíticas desse ataque americano-israelense ao Irã. Já disse a vocês, não há dúvida sobre a vontade americana de atacar. Esse acúmulo de forças e a evacuação das bases ao redor do Irã deixavam claro o objetivo de proteger os militares americanos destacados na região. E também havia um acúmulo naval, aéreo e também terrestre, que era absolutamente gigantesco, com, em particular, 9 destroyers da classe Arleigh Burke, que teoricamente podem lançar 90 mísseis de cruzeiro Tomahawk cada um, sendo que alguns deles também têm capacidade de defesa aérea, com mísseis do tipo SM-2 e SM-6, com capacidade antibalística, ou seja, para proteger países ou bases aéreas, ou então as próprias frotas navais. Há também pelo menos um submarino da classe Ohio, que são submarinos nucleares lançadores de mísseis, ou seja, submarinos para guerra nuclear que foram transformados para servir como plataformas de lançamento de bombas. A quantidade de mísseis, com 22 vezes 7 mísseis, que podem ser lançados de todos os tubos que estão dispostos em ambos os lados do submarino. Em seguida, há o grupo aeronaval em torno do USS Abraham Lincoln, que pode transportar entre 60 e 70 caças, incluindo 40 F-18, uma dúzia de F-30 e 5C, para os quais hoje seria o batismo de fogo, além de 7 aviões de guerra eletrônica ofensiva, chamados Growlers, que devem impedir todas as comunicações de rádio e o funcionamento dos radares. Sabendo que a imensa maioria da defesa aérea iraniana já foi destruída várias vezes, especialmente durante os ataques que ocorreram em junho passado. Depois, a tudo isso, é preciso acrescentar o que está no Mediterrâneo, com pelo menos mais 2 fragatas equipadas com Aegis, além de outro grupo aeronaval, o USS Gerald Ford, que conta com entre 70 e 590 aviões, do mesmo tipo que os que estão no Abraham Lincoln. Além dos meios navais, há também a força aérea distribuída ao redor do Irã, com provavelmente pelo menos 36 F-35, uma dúzia de F-20 e 2 de superioridade aérea, fotos aéreas que foram capturadas com imagens de satélite chinesas e que revelaram seu desdobramento. Até 48 F-16 e 36 F-15, provavelmente 18 aviões A-10 de ataque ao solo. A isso é preciso adicionar todos os aviões especializados, com uma dúzia de KC-46 e até 30 KC-135. De reabastecimento em voo, pelo menos 3 aviões para retransmissão de comunicação do tipo E-11, a 6 aviões radar. Sempre provavelmente mais, mas de qualquer forma, 6 e possivelmente toda a armada de bombardeiros americanos que estão em Diego Garcia, incluindo os famosos B-2, com sua bomba GBU-57, que foi usada em junho passado para atacar os centros de enriquecimento nuclear e ser capaz de destruí-los em grande profundidade dentro de bunkers. Além disso, se ainda não for suficiente, você conta com os meios do exército, incluindo drones de longo alcance e mísseis terra-terra, como o ATACMS, amplamente usado e bem-sucedido na Ucrânia. E também o exército israelense que também está envolvido e que está praticamente acumulando mais uma vez todas as suas forças. E sabemos o quanto, mesmo sozinhos, eles já têm capacidade de atacar até nas profundezas do Irã, sabendo, além disso, que eles também têm homens em solo que já foram usados várias vezes para eliminar membros do regime, ou então cientistas envolvidos nos programas de armamento iranianos para poder enfrentar uma eventual retaliação iraniana. Após os ataques, que eram previsíveis, aos americanos, eles também estavam implantando todos os sistemas de defesa aérea à sua disposição, ao redor de toda a área, com reforços muito importantes que vimos chegar, com dezenas de aviões fazendo rotações vindos dos Estados Unidos e da Europa. Em particular, o sistema THAAD, que está implantado no local, projetado para interceptar mísseis balísticos antes que eles voltem para a atmosfera. E claro, o sistema Patriot pode interceptar mísseis de cruzeiro, balísticos táticos e quase tudo que voa, mesmo sabendo muito bem que a força aérea iraniana hoje já é inexistente. Sem esquecer, obviamente, os meios antibalísticos que estão nos navios da Marinha, que estão posicionados no Mediterrâneo para proteger Israel, e também no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, um pouco por toda parte ao redor, para poder proteger os aliados dos Estados Unidos e, obviamente, as próprias bases americanas. E agora que todo esse material está posicionado, ofensivo e defensivo, na verdade só restam 2 opções para os Estados Unidos. Ou o objetivo é prejudicar a produção de mísseis balísticos e o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã por meio do enriquecimento, etc. Ou então é realmente uma ambiguidade
de mudar o regime, de derrubar esse regime dos mulás que é odiado pela população. Lembro que entre 70% e 80% da população gostaria do fim desse regime. De acordo com as pesquisas realizadas por Gaman em 2022 e 2023, com várias dezenas de milhares de iranianos, com, obviamente, infelizmente, um potencial de desestabilização para o Irã e, eventualmente, para toda a região. E nisso nós já temos um histórico, com os erros dos Estados Unidos, nessa capacidade de ousar fazer intervenções sem conseguir levá-las até o fim. Então, agora, esta manhã, o que aconteceu? Primeiro, houve um grande ataque dos Estados Unidos, com participação de Israel, como eles mesmos afirmaram. Mas também foram encontrados propulsores de mísseis aerobalísticos Blue Arrow no Iraque, o que prova que eles foram usados diretamente. E temos dezenas de vídeos com salvas de mísseis Tomahawk aqui, que estão sobrevoando o Iraque. Temos muitas imagens de destruição no Irã, mesmo que as imagens sejam raras devido aos cortes de internet pelo regime dos mulás. E Trump revelou que a missão se chamaria Epic Fury, mais um nome ruim de filme de Hollywood. Para quem questionava a opção e a ambição estratégica dos Estados Unidos, isso está claro. Eles atingiram os centros de decisão, os centros de comando, com o bombardeio do complexo onde normalmente vive o Ayatollah Khomeini. Há rumores de que políticos foram alvo, incluindo o ministro da Defesa e o chefe dos Guarda Revolucionária, que teriam sido mortos. Também há algumas bases desse órgão que protege o regime, que foram atingidas, por exemplo, aqui em Damavand. E, além disso, os sites de informação do governo foram hackeados. Explicam que os ataques visam o regime, não o povo, com o objetivo de provocar protestos e derrubar o regime. Alguns locais de lançamento de mísseis balísticos foram atacados para reduzir o número de mísseis lançados contra Israel e bases dos Estados Unidos na região. Mas, de modo geral, os locais de enriquecimento de urânio ou os locais de produção, por exemplo, de combustíveis para foguetes e mísseis, não foram alvo, o que mostra claramente que não é esse o objetivo. O objetivo principal, certamente, é que isso aconteça em um segundo momento, mas se fosse apenas isso, de fato, a operação seria rápida e fácil de realizar. Atacam amplamente, inclusive nos centros de poder. A ambição americana é claramente uma mudança de regime, e sabemos como isso pode acabar mal. Talvez a sorte, a oportunidade, seria ter a contestação iraniana, que voltaria até derrubar esse regime que é odiado pela população. Só que essa pressão popular, que seria, na minha opinião, a única que tem chance de chegar a um desfecho favorável, foi reduzida. Por causa dos americanos, Donald Trump incentivou os jovens a protestar e derrubar o regime. Meses atrás, quando os americanos não estavam prontos para apoiá-los. Isso causou até 35 mil mortes entre a oposição. Se os americanos fizerem um bom trabalho, pode-se esperar que já tenham unificado a oposição. E que eles vão, por exemplo, tentar propor ao exército que se una à população da oposição para também lutar contra eles, contra os Pasdaran, contra a Guarda Revolucionária, que são aqueles que hoje tentam manter o regime pela força, pela coerção, já que, mais uma vez, essa população aspira à liberdade. Ainda assim, será preciso investir dezenas de bilhões de dólares para reconstruir rapidamente o país. E não atiçar o descontentamento contra um possível futuro governo que seria menos anti-americano e talvez mais laico. E para não simplesmente repetir os erros do Afeganistão, do Iraque e da Líbia. E nesse cenário, existe uma enorme incógnita. Esses 150 mil Pasdaran, o que eles vão fazer? São fanáticos islamistas que querem expandir a Revolução Islâmica pelo mundo todo, levar à luta, organizar atentados até mesmo na França. Será que eles vão simplesmente largar as armas, virar civis como todos os outros, laicos? Obviamente, é complicado, é difícil imaginar isso. Hoje, há receio de que esses grupos formem resistência pró-islâmica para seguir organizando atentados. Por que não criar um Estado Islâmico xiita, porém mais organizado, com mais recursos e já estruturado atualmente? E isso, portanto, é realmente um grande temor para a estabilidade futura do Irã e da região. E depois, não há certas regiões que poderiam tentar buscar mais autonomia, ou até mesmo conquistar sua independência? Por exemplo, pensamos nos curdos, que talvez quisessem se unir aos irmãos do outro lado da fronteira. Ou então os azeris, que representam até 20% da população iraniana, então há mais azeris no Irã do que no Azerbaijão. Ou os baluches, divididos com o Paquistão, alguns já pegaram em armas contra o governo iraniano. Então isso pode realmente tomar qualquer rumo, sem contar, obviamente, os meios de retaliação iranianos. Já falamos, os mísseis que foram lançados para todo lado, mas também a possibilidade de bloquear o Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo exportado no mundo por via marítima e terrestre.
e também o GNL, que é muito importante. E isso vai custar fortunas e fortunas para a Arábia Saudita, para o Iraque, para os Emirados, para o Catar e todos esses países. Eles dependem das exportações e não se mantêm financeiramente se o Estreito de Hormuz for bloqueado. China e Índia são os principais compradores desse combustível. E claro, se não puderem mais receber, isso trará grandes dificuldades. Após perder a Venezuela, perder o Irã, será um problema estratégico para a China. O último medo é a expansão do conflito, pois o Irã lançou mísseis contra Israel e países com bases americanas. Ataques atingiram o solo, como no Bahrein, onde a base americana da 5ª Frota foi atingida. Também há várias imagens de interceptações de mísseis em diferentes áreas, no Catar, nos Emirados e em Israel, também com essa questão. Será que esses países vão revidar, se envolver ou participar das operações, e isso pode levar a uma escalada na região? Lembro também que a França tem acordo de defesa com os Emirados. Se eles ou nossas instalações lá forem atingidos, isso significa que a França também vai se envolver para apoiar os americanos, para evitar uma escalada, para tentar acalmar o Irã ou simplesmente impedi-los de continuar atirando? Essas são questões reais hoje. Pode haver uma escalada que vá além do colapso hipotético do Irã? Obviamente, mas é preciso ser claro, há poucos riscos de perdas militares americanas. Se ocorressem, seria dramático e teria grande repercussão nos Estados Unidos. E em todo caso, Trump vai gritar vitória, vai anunciar um grande sucesso político, geopolítico, e independentemente do objetivo final, se eles não conseguirem fazer uma mudança de regime, a partir de onde eles terão destruído algumas instalações militares, o eventual programa balístico, mais um pouco do nuclear, depois de terem afirmado que tudo havia sido totalmente destruído. Se destruírem de novo, ele sempre poderá dizer que foi um grande sucesso para ele, mas a aposta é claramente ousada. E se Trump parar após alguns bombardeios, ou quando um governo mais laico assumir o comando, bem, a operação pode estar fadada ao fracasso a longo prazo, já que uma eventual mudança de regime até agora nunca foi um sucesso, se isso foi simplesmente realizado graças a bombardeios feitos à distância. É realmente necessário um amplo apoio popular e uma oposição significativa para conseguir estabelecer um novo regime estável. É essencial evitar que isso termine como no Afeganistão, onde os talibãs retomaram o poder depois que os Estados Unidos desperdiçaram 2,5 trilhões de dólares e sofreram 6.400 mortes, enquanto seus aliados perderam mais de 1.100 homens, incluindo 90 franceses e 158 canadenses. Então, vamos acompanhar a situação. Em todo caso, é preciso ser claro, o Irã não tem nenhum meio de se defender, nem mesmo de detectar. O céu está completamente aberto. Vai ser open bar para os americanos. Eles fazem o que quiserem, absolutamente o que quiserem na região. Agora, a questão é, até que ponto eles são resistentes? Até que ponto eles vão aguentar? E até que ponto a população está pronta para se levantar em massa para poder derrubar esse regime e acompanhar então essa evolução? E tem outro ponto também, que é a perda de influência mais uma vez da Rússia, após prometer proteção a Maduro e garantir a Bashar al-Assad, que sempre estaria ao seu lado. Após o acordo estratégico que foi concluído entre Moscou, Vladimir Putin e o Irã, em janeiro de 2025, vemos claramente que a Rússia não tem nenhum meio de se fazer respeitar pelos Estados Unidos. A gente só espera que desta vez as coisas aconteçam de forma menos ruim do que com Bush. No Iraque, quem não merece nada além do Tribunal Penal Internacional por todos os crimes de guerra que cometeram lá? Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido. Seguiremos acompanhando essa notícia e o próximo vídeo será sobre a Ucrânia. Até breve. Eu vou evitar muito facilmente a Terceira Guerra Mundial, muito facilmente.